é Juliana, sou professora de Técnicas Básicas e estou aqui com vocês na unidade 3 do módulo 5, encerrando esse módulo. Nós estamos iniciando a aula de cálculo de medicamentos, o terror da enfermagem. Mas nós vamos desmistificar esse terror e ver o quanto é legal e o quanto é fácil. Para iniciarmos, nós temos que saber quais são os objetivos para o cálculo de medicamento. Mensurar os gastos, nós devemos também realizar a segurança da introdução correta da quantidade e da solução do medicamento do paciente e a identificação e apresentação das concentrações dos medicamentos. Nós devemos identificar na bula, ou no DF, ou no AME, ou no manual, o diluente e o valor indicados para a reconstituição, a solução e o volume indicado para a diluição e o nome genérico. Observação: solução é uma mistura homogênea constituída por duas partes diferentes. O soluto é o medicamento, o solvente é a água destilada ou soro fisiológico. O soluto é como se fosse o pozinho e o solvente é a parte líquida que vai fazer a introdução para formar uma solução. Para iniciarmos os cálculos, nós devemos saber algumas medidas básicas, conforme vocês vão observar aí. 1 ml é igual a 1 cc, que é igual a 1 centímetro cúbico. E 1 ml também equivale a 20 gotas, 1 litro equivale a 1000 ml, uma gota é igual a 1 miligrama. Esse próximo que nós vamos falar é muito importante, que uma gota equivale a 3 microgotas. 1 grama é igual a 1000 miligramas, 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, 100 unidades internacionais é igual a 1 ml, 1 quilo é igual a 1000 gramas e 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, para iniciarmos, nós vamos falar sobre cálculo de gotejamento. Ai, professora, socorro! O que é cálculo de gotejamento? Observe conosco. Nós utilizamos algumas fórmulas. Então, nós vamos utilizar a gotas, que é o volume em ml. O volume tem que ser em ml. Se o volume estiver em litro, nós devemos transformá-lo para ml. Então, a primeira fórmula, quando o tempo for em horas, nós vamos utilizar número de gotas por minuto é igual a volume sobre tempo vezes 3, conforme vocês observam aí. E quando for o tempo em minutos, nós vamos utilizar número de gotas por minuto, volume vezes 20 sobre o tempo. Vamos utilizar o exemplo 1 conforme observado aí nas imagens. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1000 ml de soro glicosado a 5% de 6 em 6 horas? Esse 5% é só para confundir vocês. Então, o que é o volume? O volume é o 1000 ml, aí vocês estão observando, 1000 ml. Então, a gente vai substituir a letra V por 1000 e a letra T, qual que é o tempo? 6 em 6 horas. Então, por 6. Então, é 1000 ml sobre 6 vezes 3. 1000 ml dividido por 6 vezes 3, 18. Número de gotas por minuto, 55,5 gotas. Existe 55,5 gotas? 51, 52, 53, 54, 55,5. Não existe. Então, nós devemos arredondar. Qual que é a regra para arredondar? Quando o número após a vírgula for igual ou maior que 5, nós arredondamos para mais. Se for inferior, para menos. Ou seja, 55,5 é igual a, conforme vocês observam aí, 56 gotas por minuto. O exemplo 2. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar o seguinte soro prescrito? Então, vocês vão poder observar aí. Ah, tem o soro fisiológico 0,9, soro glicosado 10%, e aí vem. Então, o que vocês têm que fazer? O volume é a somatória da quantidade de medicamentos aí. Então, o volume é 200 mais 800 mais 8 mais 2 mais 1. Ou seja, o volume é igual a 1011 ml. E qual que é o volume? 1011 dividido por qual que é o tempo de 6 em 6 horas novamente. Então, 6 vezes 3, 18.
Então, o número de gotas é igual a 56,1. 56,1 gotas são quantas gotas? Arredondando, 56 gotas. Nós temos o cálculo de gotejamento de microgotas. Nós vimos, então, duas fórmulas de gotejamento, que era cálculo de gotejamento por gotas, né? E agora nós vamos ver cálculo de gotejamento por microgotas. Como assim, professora? Nós temos o equipo de gotas e microgotas. Uma gota equivale a quantas microgotas? 3 microgotas, muito bem. Então, como que nós vamos utilizar essa fórmula? Observem aí. Microgotas, volumes em ml. Número de microgotas por minuto é igual a volume sobre tempo. Fácil, fácil. Então, quando o tempo for em horas, nós vamos utilizar volume sobre tempo. Só. Professora, só isso? Isso, só isso. Número de microgotas por minuto. Volume vezes 60 sobre o tempo. Quando o tempo for em minutos. E vamos aos exemplos. Exemplo 4. Quantas microgotas nós devemos ficar atentos? Gotas ou microgotas? Então, quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico 0,9 em 4 horas? Aí, nós vamos utilizar qual a fórmula? Em hora, o tempo é em hora, né? Então, volume sobre tempo. 300, que é o volume, dividido por 4, 75 microgotas por minuto. Fácil. Nós temos o próximo exemplo. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 100 ml de soro fisiológico em 50 minutos? O tempo é em horas ou em minutos? Minutos. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Volume vezes 60 sobre o tempo. E aí, qual que é o volume? 100 ml, vezes 60, ele permanece, o 60, dividido por tempo. O tempo é 50 minutos. Então, 60 vezes 100, 6 mil, dividido por 50, igual a 120 microgotas. Regra de 3 simples. Então, agora nós vamos observar uma regra de 3, que é a matemática básica. É o que pega a gente, mas nós vamos aprender de uma maneira prática e fácil. A regra de 3 simples serve para resolver problemas que relacionam 4 valores com 2 grandezas diferentes, que se relacionam entre si, ou seja, são proporcionais. Dos 4 valores, conhecemos 3 e queremos descobrir o quarto, que recebe o nome de x. Então, as regras básicas: as unidades de medidas devem ser iguais, relacionar as medidas, montar a regra de 3, multiplicar em cruz, e a unidade de medida da resposta será sempre a mesma unidade do x. Na primeira linha, nós colocamos a informação. Na segunda linha, nós colocamos a pergunta. Ainda estão perdidos? Vamos observar. No exercício, nós temos, em uma ampola de dipirona, tenho 2 ml de solução. Quantos ml tenho em 3 ampolas? Então, na primeira linha, nós vamos colocar a informação. Olha aí para vocês verem. Nós temos uma ampola e essa uma ampola tem 2 ml. O que o exercício pede? Quantos ml tenho em 3 ampolas? É fácil, não precisava nem fazer a regra de x. Mas esse exercício é para exemplificar mesmo, de maneira fácil, como fazer. Então, uma ampola tem 2 ml, em 3 ampolas tem quantos? A nossa pergunta é quantos? X. Então, na primeira linha, nós vamos colocar ampola embaixo de ampola, ml e abaixo de ml. E aí, nós vamos fazer, nós multiplicamos cruzado, onde 1x equivale a 2 vezes 3, 1x é igual a 6, e aí, quando o número está multiplicando x, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo. Como assim, professora? Olha aí para vocês perceberem. X é igual a 6 dividido por 1. Quando o número é dividido por 1, ele é igual a ele mesmo, ou seja, 6 ml. E algumas observações importantes durante a diluição de medicamentos e os cálculos de medicamentos. Durante a diluição de penicilina cristalina,
Ao injetarmos o solvente no frasco, vamos observar que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Exemplo, se utilizarmos 8 ml de água destilada, o volume total será de 10 ml e não de 8 ml. Isso é específico da penicilina cristalina. E a unidade da penicilina cristalina, heparina e insulina são unidades internacionais, UI. Espero que tenha gostado das nossas aulas e aqui eu termino a unidade 3 do módulo 5 sobre medicamentos. Obrigada e até a próxima.